Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente começa hoje nossa matéria de direito processual penal. Mais uma vez eu peço que você preste atenção na correção para que você possa compreender o conteúdo. A gente inicia uma matéria hoje, quer dizer, é uma decisão sua a forma como você vai levar a disciplina de processo penal. E isso vai depender da sua aplicação mesmo. Você tem a oportunidade de aproveitar ao máximo as próximas aulas, todas de processo penal, de ler todo o conteúdo, de explorar a central de dúvidas e de ir evoluindo naturalmente na disciplina. Processo penal pode deixar de ser um problema em prova. Você pode inclusive chegar ao ponto de fechar essa matéria em primeira fase. E isso depende do seu comportamento. Até hoje está virgem a disciplina, hoje a gente começa a explorá-la. Então, vamos explorá-la adequadamente, disciplinadamente e com bastante concentração e aplicação. Tudo bem? Então vamos lá. Questão de número 1. Quanto à competência e fontes do direito processual penal, assinale a alternativa correta. A letra A, que é de competência privativa da União, legislar sobre direito penal e direito penitenciário. Realmente é de competência privativa da União legislar sobre direito penal. Agora, sobre direito penitenciário, a competência é concorrente. É o que você extrai do artigo 24, inciso 1 da nossa Constituição Federal. A letra B diz que a lei é fonte formal imediata do processo penal, mas não abrange tratados internacionais recepcionados pela República Federativa do Brasil. A verdade é que o artigo 5º da Constituição, parágrafos 2º e 3º, vai prever essa possibilidade de incorporação de tratados internacionais. E se esses tratados internacionais não versam sobre direitos humanos, eles são incorporados com status de lei ordinária. Mas se eles versam sobre direitos humanos e observam a forma de produção de emenda constitucional, o rito da emenda para sua incorporação, eles passam a ter status de emenda constitucional. E se o tratado versa sobre direito humano ou direitos humanos e é incorporado sem observar esse rito especial, mas apenas o rito geral, em verdade ele tem status de norma supralegal. De qualquer sorte, a lei é fonte formal imediata do processo penal, mas os tratados internacionais recepcionados pela República Federativa do Brasil, como na pior das hipóteses tem status de lei ordinária, eles também podem versar sobre processo penal e, portanto, abrange os tratados. Letra C, são fontes formais mediatas do processo penal apenas. Quando tem apenas no direito, você já liga o sinal de alerta. Provavelmente a alternativa está equivocada. Apenas princípios gerais do direito, analogia, costumes, a doutrina e a jurisprudência. Na verdade, você deixa aqui em stand-by e vai para D. São fontes formais indiretas, que é a mesma coisa que imediatas, do processo penal. Os princípios gerais de direito, a analogia, os costumes, a doutrina, o direito comparado e a jurisprudência. Perceba que entre a letra C e a letra D foi adicionado o direito comparado. E você há de concordar comigo que é uma fonte formal indireta, mediata, tanto quanto a doutrina, questão do direito comparado. E, portanto, correta a letra D e não a C, porque não é apenas, ou não são apenas aquelas alternativas. A letra E diz que são fontes formais mediatas do processo penal, os princípios gerais do direito, apenas a analogia, os atos administrativos. Atos administrativos não são fontes formais do processo penal. Letra E está errada. Então você deveria ter marcado a letra D e partido para o abraço. Tudo bem? Tudo bem. Questão de número 2.
A questão de número 2 pede para você assinalar a alternativa correta. Então vamos à questão de número 2, que diz o seguinte: o Brasil não adotou o sistema acusatório, não precisa nem ler mais. O Brasil adotou o sistema acusatório. Nós temos basicamente dois sistemas: o sistema acusatório e o sistema inquisitivo. No sistema acusatório há uma separação dos personagens processuais. Você tem o que acusa, você tem o que defende e você tem o que julga. E são sujeitos processuais distintos. Este é o sistema acusatório. Agora, quando a pessoa que acusa é a mesma que julga, eu tenho o sistema inquisitivo. E, obviamente, não é este o sistema que nós adotamos. Portanto, adotamos o sistema acusatório e que faz uma separação entre quem julga, quem acusa e quem defende. A letra A diz que o Brasil não adotou o acusatório, não precisa nem ler mais, está errado. A letra B diz que o Brasil adotou o sistema acusatório, segundo o qual há uma clara divisão entre as funções de acusar, de defender e de julgar, incumbindo cada uma dessas condutas a um sujeito processual distinto. Perfeita a letra B, pediu para você marcar a correta, marcasse a letra B. Letra C, o Brasil adotou o sistema acusatório, já que é permitido ao juiz exercer as funções de acusar, defender e julgar indistintamente. Mesmo que você não soubesse o que é, a explicação é ilógica. Na verdade, aqui ele traz o título sistema acusatório e conceitua sistema inquisitivo. Na verdade, esse seria o sistema inquisitivo que nós não adotamos. Letra D, o Brasil adotou o sistema inquisitivo, não precisa nem ler mais. Letra E, o Brasil adotou o sistema inquisitivo, não precisa nem ler mais. O Brasil não adotou o sistema inquisitivo, adotou o sistema acusatório. Portanto, letra B é correta. Você deveria ter marcado a letra B. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. A questão de número 3 pede para você assinalar a alternativa incorreta. E nós aprendemos que quando aparece para assinalar a alternativa incorreta, o que a gente faz? A gente vem aqui e circula. Letra A. A medida provisória que trata de direito processual penal viola o princípio da reserva legal. E a letra A está correta, porque o artigo 62, no seu parágrafo 1º, veda da Constituição Federal, veda que haja medida provisória tratando de direito penal, de direito processual também. Bom, B. O cumprimento da pena após decisão de segunda instância, mas antes do trânsito em julgado, ofende o princípio da presunção de inocência segundo o Supremo. A gente já sabe que o Supremo decidiu que o início do cumprimento de pena após a confirmação da decisão de primeira instância pelo tribunal não ofende o princípio da presunção de inocência, também chamado de estado de inocência ou princípio da não culpabilidade. Segundo o Supremo, quando há a confirmação pelo tribunal, o fato já está definitivamente julgado. Em sede de recurso especial, em sede de recurso extraordinário, não se discutem fatos e, portanto, a letra B está errada. Como a questão pediu para você marcar a alternativa incorreta, você deveria ter marcado a letra B. A letra C diz que o duplo grau de jurisdição não é previsto expressamente na Constituição Federal. Perfeito, tanto é que o Supremo julga com alguns casos com competência originária e você não recorre do Supremo para lugar algum. Letra D, a utilização de fundamentação per relationem não ofende o princípio da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais. Perfeita a letra D. Isso também já foi objeto de julgamento por Tribunal Superior e o STJ e também o Supremo entende. Fundamentação per relationem não ofende a obrigatoriedade da motivação das decisões judiciais, ou seja, a necessidade de fundamentação. E a letra E diz que o princípio da obrigatoriedade da motivação das decisões judiciais pode ser mitigado.
Correto. Você tem um exemplo de mitigação, de aplicação deste princípio em que situação? Por exemplo, no recebimento da denúncia e no recebimento da queixa. Então, nesses casos, eu tenho uma exceção ao princípio da obrigatoriedade da motivação e, portanto, a mitigação deste princípio. A letra E está correta. Você deveria ter marcado a letra B e partido para o abraço. Questão de número 4. A questão de número 4 pede para você assinalar a alternativa que indica situação de violação ao princípio do juiz natural. A ideia do princípio do juiz natural é simples. É que você deve ser julgado por uma autoridade previamente determinada. Então, veda uma determinação a posteriori de quem irá julgá-lo e veda o chamado tribunal de exceção. Portanto, as regras de competência que são previamente estabelecidas devem ser observadas. Essa é a ideia do princípio do juízo natural. Ok? Ok. Chamado por uns de princípio do juiz natural, por outros mais tecnicamente de princípio do juízo natural. Letra A. Processo e julgamento pela justiça comum de crime sujeito à competência da justiça militar viola o princípio do juiz natural. Por quê? Porque, segundo regra previamente estabelecida de competência, a matéria deveria ser julgada pela justiça militar e não pela justiça comum. Logo, a letra A está correta no sentido de dizer que há situação de violação do princípio do juiz natural. Os demais casos foram todos objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça e o STJ entendeu que não haveria aí ou não havia aí e não há violação ao princípio do juiz natural. A delegação de atos instrutórios a juiz de primeira instância nas ações penais originárias movidas contra prefeito, que são obviamente de competência do Tribunal de Justiça, a simples prática de atos instrutórios por delegação dos juízes de primeira instância não viola o princípio do juiz natural, já que quem julga é o próprio TJ. Letra C. Convocação de juízes de primeiro grau para compor em segundo grau o órgão julgador do respectivo tribunal também não viola. Por quê? Porque quem estará julgando é o tribunal. Essas regras de convocação também já foram previamente estabelecidas. Da mesma forma, a composição majoritária do órgão julgador do tribunal por juízes convocados, juízes de primeiro grau, também não ofende. Por quê? Porque naquele momento o juiz não é juiz de primeiro grau. Naquele momento é o tribunal que está julgando. É a sua composição que se deu por maioria de juízes de primeira instância convocados segundo regras previamente estabelecidas. Letra D está correta também. E a letra E diz que a designação de juiz para atuar de forma genérica em uma determinada vara não viola. E não viola por quê? Porque o juiz vai atuar naquela vara. Então, qualquer processo que esteja naquela vara vai ser julgado por aquele juiz. Não há uma determinação de um caso específico ou para julgamento de uma pessoa em especial. O juiz é designado para atuar naquela vara. Naquele momento, todos os processos vão ser julgados por ele. E essa possibilidade de designação é prevista, inclusive, previamente. E ele não vai atuar em um processo em especial e, por isso, sua designação. Então, letra E também traz situação de não violação ao princípio do juiz natural. Então, você deveria ter marcado a letra A e partido para o abraço. Questão de número 5. A questão de número 5 pede para você assinalar a alternativa incorreta. Pediu para marcar a incorreta, circula, para não correr o risco de, na hora da prova, você marcar a correta por engano. Então, é para marcar a incorreta. O Código de Processo Penal adotou o princípio da territorialidade. É isso que você vai extrair do artigo 1º do CPP. Ele é aplicável
no território nacional. Bom, letra B. O Código de Processo Penal adotou o princípio da aplicação imediata da lei processual. Correto. É isso que você vai extrair do artigo 2º do CPP. Aqui a gente tem a aplicação do chamado princípio do tempus regit actum. De forma que se um ato processual foi praticado e já está completo, foi praticado aquele ato processual completamente antes da entrada em vigor da lei que alterou a forma como aquele ato processual deve ser praticado, mas o ato já foi praticado, ele já é válido, porque naquela época havia uma lei e a lei daquele tempo é que regeu o ato e é a que rege o ato. Mas se o sujeito está sendo processado por um crime cometido há 2 anos atrás, mas durante o curso do processo veio uma outra lei que alterou a forma como o ato processual deve ser praticado, e esse ato ainda não foi praticado naquele processo, esse ato agora vai observar a nova lei processual, porque ela tem aplicação imediata. Tempus regit actum. Então é a lei que está regendo o ato naquele momento que vai regê-lo. Agora, o que pode acontecer é de uma lei ter não apenas uma característica processual, mas mesmo sendo uma lei processual, ela trazer contornos de direito material. E nesse caso ela não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. Portanto, é possível que eu tenha uma norma de direito material que traga regras de direito processual, como é possível que eu tenha uma norma de direito processual que traga regras de direito material. São chamadas normas heterotópicas, diferentemente do tópico da norma, há algumas normas heterogêneas, que não são materiais e estão em lei material, ou que não são processuais e são materiais e estão em lei processual. Certo? Certo. Quando uma lei traz normas, tanto de direito material quanto de direito processual, eu tenho uma norma mista. Mista porque fez uma mistura entre normas de direito material e de direito processual. Bom, a letra C diz que normas heterotópicas são as que veiculam o conteúdo de natureza distinta da natureza do diploma. Assim, é possível que uma norma processual seja inserida em diploma de conteúdo material ou que a norma de direito material seja veiculada em diploma processual. A letra D diz que normas heterotópicas são as que veiculam conteúdo de natureza distinta da natureza do diploma em que se encontra. Até aí, perfeito. Assim, é possível que um diploma de conteúdo é possível que norma processual seja inserida em diploma de conteúdo material, mas veda-se que a norma material seja veiculada em diploma processual. Essa parte final está errada. Você vai encontrar norma material em diploma processual. Por exemplo, o artigo 186 do CPP, que diz que o juiz tem que, depois de qualificar o réu, vai começar o interrogatório, tem que cientificá-lo, dizendo assim, você tem o direito de ficar calado e o direito de não responder às perguntas que entender que não devem ser respondidas. Então, neste caso, eu tenho uma norma que assegura um direito, uma garantia, e essa norma tem conteúdo material, que é o direito ao silêncio. Então, veja você que eu tenho um conteúdo material dentro de uma norma processual. Letra D está errada. A questão pediu para marcar a incorreta. Então você deveria ter marcado a letra D. A letra E diz que normas mistas são as que apresentam conteúdo material e processual. Perfeito. Normas mistas. Ok? Ok. Então tá bom. No próximo bloco a gente continua as nossas questões. Até o próximo bloco. Tchau, tchau.